Ah, você pediu 6 depois, né? Acho que foi a Helena. Foi. Obrigado. Então, olha lá, o exercício 8, ele diz assim: calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértice A, B e C, e aí ele deu os valores ali, as coordenadas Você do baixou vértice. para mim? Oi? Galera? Oi, professor. Alguém falou alguma coisa que eu não escutei, desculpa. Provavelmente alguém ligou o microfone sem querer. Pode É a ser. Júlia Ferrari, eu acho. Então, A é o ponto 2 e menos 6. O B é o ponto menos 4 e 2. Não precisa fazer necessariamente lá no plano cartesiano, tá, galera? É só um esboço aqui, 0 e 4, para vocês entenderem o que é para calcular. Uma mediana é o que sai do vértice e vem até o ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, esse ponto aqui, M, ele é o ponto médio que divide o lado BC. Então, a gente tem que descobrir o M e depois calcular a distância do A até o M. Então, por isso que é uma revisão legal. Porque primeiro a gente calcula o ponto médio entre B e C e depois calcula a distância do A até o M. Só que você vai fazer isso para todos os lados, Ana. Entendeu a ideia? Então, ó, você tem que fazer aqui por partes. Primeira coisa, vamos descobrir o M. Então, como é que eu vou descobrir o M? Como ele é o ponto médio do B e do C, então o x do ponto M vai ser o x do B mais o x do C dividido por 2. Então, o x do B é menos 4 e o x do C é 0. Vai ser menos 4 mais 0 dividido por 2. Então, ele vai ser menos 2. Agora, a gente vai calcular o y do M. É o y do B mais o y do C. Então, é o y do B mais o y do C dividido por 2. Então, vai ser 2 mais 4 dividido por 2. Então, vai dar 6 dividido por 2, vai dar 3. Então, o ponto M, ele tem coordenadas. A ordenada é menos 2, a abscissa é menos 2 e a ordenada vale 3. Agora a gente vai fazer a mediana. E aí, o que é a mediana? A mediana seria calcular a distância do A até o M. A gente vai calcular a distância do A e M. E aí, como é que é a distância de A até M? Você vai fazer, lembra da formulazinha da distância? Distância entre dois pontos. A distância do A até o M vai ser a raiz quadrada do x do A menos o x do M ao quadrado, mais o y do A menos o y do M também ao quadrado. E aí você vai ter a primeira mediana. Então, a distância de A até M vai ser o x do A é 2 e o x do M é menos 2. Então, vai ficar assim, ó, toma cuidado com o sinal. 2 menos o menos 2. E aí, depois você leva ao quadrado. Mais o y é menos 6 menos 3. E aí, depois você leva ao quadrado.
E aí você vai ter a primeira mediana. Então, ó. Aqui, meus amores, vai dar 2 mais 2, tá? Porque menos vezes menos vai dar mais. Então, 2 mais 2 vai dar 4 ao quadrado. Mas aqui vai dar menos 6 menos 3 vai dar menos 9 ao quadrado. Então, vai dar 16 mais 81. E vou ter que tirar a raiz quadrada disso. Isso daqui vai dar 97. Então, vai ser a raiz de 97. Certo, Ana? Foi. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa em todos os outros. Uhum. Ah, não precisa fazer não. Agora eu já entendi, senão vai tomar muito tempo. Beleza? Aí Beleza. você vai fazer depois. Aí você vai chamando de outras letras. Chama de N, chama de F. Aí você vai chamando o que você quiser. Mas o princípio é esse. Beleza? Beleza. Vai cair um exercício desse na prova? Então, desse, igual não, mas tipo, ponto médio vai cair, distância entre dois pontos vai cair. Então, a gente já está fazendo uma revisão boa para a prova. Tá bom, obrigada. De nada. Aí, desculpa. Vocês tirarem print, senão nem dá tempo de fazer nada aí. Para eu poder fazer o exercício aqui, que é o exercício 6. No 6 tem várias coisinhas para fazer. Leia os itens a seguir e faça o que se pede. Então, vamos para o primeiro item, que é o A. Sendo o A 1 e 3 e B 11 e 23, determine o ponto C, XC, YC, que divide o segmento orientado AB na razão 1/4. Certinho? Então, ele quer que calcule ali o C de tal maneira que divide na razão 1/4. Só para fazer um esbocinho, né? X, Y. 1, 3. Aqui está o A. E o B é 11 e 23. Então, aqui é o A, aqui é o B. E aí você tem esse segmento aqui, ó. Certo? E aí a gente tem que localizar o C, que divide o segmento na razão 1/4 ali. Tá? Então a gente tem que descobrir quem é o X do C e quem é o Y do C. Certo que a razão é igual a 1/4. Então, o que seria essa razão 1/4? Aquele dia eu tinha feito com vocês, mas tem um jeito mais fácil de fazer, tomando por base aqui só o X e só o Y, ao invés da gente precisar, ao invés de fazer a distância. Seria o seguinte, pessoal. Significa, vamos olhar só nesse pedacinho do X aqui, ó, que a distância de 1 até o XC, ela tem que ser 1/4 da distância total, que seria de 1 até 11.
certo? Em outras palavras, é o seguinte, se eu faço o XA menos o XC, que aí eu vou ter essa distância, certinho? Ou XC dividido menos o XA, que eu vou ter essa distância dividido pela distância do X do B até o X do C, vai dar 1/4. Então, essa seria a ideia, ó. Esse é o X do B, esse é o X do A. Então, se eu faço o X do C menos o X do A, dividido pelo X do B menos o XC, isso tem que dar 1/4. E aí eu consigo descobrir qual é o valor do X do C. E a mesma coisa depois a gente vai fazer com o Y. Então fica mais fácil. Certinho? Porque esse pedaço ele tem que ser 1/4 do total. Ou seja, esse dividido por esse vai ter que dar 1/4. Certinho? Então a ideia seria essa. Então eu vou ter aqui o XC, que é o que eu quero calcular, menos o XA, que é 1, dividido pelo XB, que é 11, menos o XC, que é o que eu quero calcular. E aí eu vou multiplicar cruzado, ó. 4xc menos 4, né? Que aqui vai fazer a distributiva. 4 vezes xc e 4 vezes menos 1, igual a 1 que multiplica 11 e 1 que multiplica menos xc. Então, vai dar 4xc. E esse menos xc vem para cá, vai dar 5xc. Igual a 11. Esse menos 4 vem para cá somando, então vai dar 15. Então, o xc vai ser igual a 3. Então, significa que aqui é 3. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o y agora. Como é que vai ser o y? O yc menos o ya dividido pelo yb menos o yc tem que ser igual a 1/4. E aí, a gente vai descobrir os valores do x e do y agora, no caso y. Então, vai ficar yc menos o y do a, que é 3. E aí, aqui, 23 menos o yc, igual a 1/4. Vou puxar para cá, tá? Vai ficar 4yc menos 12. Você vai fazer a distributiva. 23 menos o yc. Então, vai dar 5yc igual a 23 mais 12 vai dar 35. Então, o yc é 7. Então, a gente acabou de descobrir que o C é o ponto 3 e 7. Fica bem mais fácil do que a gente pensar que a distância de C até A tem que ser 1/4 lá da distância total. Que daria na mesma, só que aí a gente já está fazendo especificamente para o X e para o Y. Ô, Bisteca. Era só Tudo essa, bem? meu amor? Tudo bem? Então tá. Pode fazer a C, Bisteca, que eu fiquei muito na dúvida. Beleza. Oi, meu anjo. Alguém estava falando comigo antes. Não, é que eu errei aqui no cálculo aqui. Ah, tá. Esperando vocês copiarem aí para a gente ir para C. Tá difícil essa, Bisteca? Não tá, meu anjo. Eu não peguei pesado, não. Ó, o Enzo pediu para eu ver a C. Dados A, 5, 6, B, 8, 9, determine os pontos P e Q entre A e B, que dividem A e B em 3 partes congruentes. Então, ele vai dividir o A e o B ali em 3 partes congruentes. Vou fazer só o esbocinho de novo, só para a gente ter a visão geométrica. X e Y
6, 8, 9. A, B, aí P e Q entre A e B. A e B. E aí ele quer que descubra onde vai estar o P e o Q. Aí tem que saber o XP e o YP, XQ e o YQ, de maneira que esses pedacinhos aqui, ó, sejam todos iguais. Certo? Enzo, pensa comigo. A distância do 5 até o 8 é de 3 unidades. Como eu vou dividir em 3 partes congruentes, você concorda que cada parte vai ter uma unidade? Cada intervalinho vai ser de 1? Sim ou não? Então, ó, eu posso afirmar que de 5 até 6, de 6 até 7 e de 7 até 8, para poder dar as partes congruentes certinho. Então, a gente acabou de descobrir que o P, o X dele vale 6, e que o Q, o X dele vale 7. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A distância de 9 até 6 é 3. Se eu dividir isso por 3, também vai dar 3 partes iguaizinhas ali. Então, vai dar de 1 em 1. Então, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 8. Então, o ponto P, ele é o ponto 6, 7. E o ponto Q está no ponto 7, 8. Show? Bisteca, na verdade, pode repetir, por favor, essa parte? Posso. Ele vai dividir em partes iguais, meu amor. Então, ó, a mesma divisão que ele faz aqui, eu tenho que fazer aqui também, ó, no X e no Y. Então, eu peguei a distância do X de um até o X do outro, que é de 3, né? Porque 8 seria toda essa distância e 5 seria até aqui. Então, 8 menos 5, eu vou ter só esse pedacinho entre eles. Então, vai dar 3 unidades. Dividido em 3 partes iguais, cada pedacinho tem que ter uma unidade. Então, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, eu vou de 1 em 1 aqui. Entendi. Obrigada. Beleza? Entendi, Bisteca. Deixa eu pegar um exercício que eu vi lá no Enem Vestibulares. Ele está bem parecido com o da prova. Que é o 16. Olha lá, ó. Isso daqui está na parte de Enem e vestibulares. Ele fala assim: seja AC uma diagonal do quadrado ABCD. Se A é menos 2 e 3 e C 0, 5, olha o que ele pede. A área de ABCD em unidades de área é. Então, galera, mistura um pouquinho do conceito de geometria analítica com o conceito lá de geometria plana. Eu tenho um quadrado
A, B, C, D. Ele falou que o A está no ponto menos 2 e 3 e o C está no ponto 0 e 5. E aí, ele falou que é a área. AC é diagonal, ó. AC é diagonal. Vamos lá. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Para calcular a área do quadrado, é L ao quadrado. Vocês concordam que a gente precisa descobrir qual é o valor do lado? Sim ou não? E aí, lembra que a formulazinha da diagonal é o quê? A diagonal é L raiz de 2. Então, se a gente descobrir qual é o valor da diagonal, a gente consegue descobrir o lado. E para descobrir a diagonal, o que a gente vai fazer? A distância do A até o C. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Para calcular a diagonal, a gente vai fazer a distância do ponto A até o C, que seria a raiz quadrada do XA menos o XC ao quadrado mais o YA menos o YC ao quadrado. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. E aí, ó, Sim. vamos calcular a distância do A até o C, então, ó. Vai ser a raiz quadrada. Menos 2 menos 0 ao quadrado. Mais 3 menos 5 ao quadrado. Você pode fazer direto, tá? Então, a diagonal do AC vai ser. Vamos fazer comigo, me ajuda. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Mais 3 menos 5 vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar a raiz de 8. Vocês já estão lá, cansados de fatorar a raiz de 8. O que é a raiz de 8? 2 ao cubo. E vai dar o quê? A 2 raiz raiz de 2. 2 raiz de 2. Essa é a diagonal. Então, a diagonal é 2 raiz de 2. Mas a formulazinha dela é L raiz de 2. Ó. Então, L raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2. Cancela a raiz de 2 aqui, ó. O L vai dar quanto? 2. Então, a área vai ser 2 ao quadrado, vai ser 4 UA, unidades de área. A alternativa correta, letra A. Ó, a gente vai cair, volta, porque a gente perdeu um tempinho, vamos até 1 hora, só para eu fazer mais 2 com vocês, pode ser? Pode ser.